Olá, estamos começando o 10º episódio da segunda temporada do podcast, o podcast da ProOffice, que tem o intuito de trazer empreendedores que contam histórias que inspiram para você que está começando ou para você que quer expandir o seu negócio. E está ao meu lado o Ivan Nascimento, mais uma vez, é um recebendo prazer, nossas Carol, convidadas. estar contigo mais um programa, no 10º episódio, trazendo histórias de pessoas que vão inspirar você que é empreendedor, você que é empresário que está aí nos assistindo, com histórias bacanas, com cases que deram certo, que não deram certo, de como tudo começou, como que tudo foi feito, justamente para trazer para você novos insights e novas formas de ver esse mundo empreendedor. É sempre um prazer estar contigo. Que bom, também um prazer para mim. E a nossa troca, sinergia, né, de tudo que a gente fala aqui e traz para vocês como insights e dicas de negócios de sucesso e até alguns fracassos e como a gente dá a volta por cima disso. E o tema de hoje é de fora, mas com o coração aqui, histórias de quem escolheu empreender em Manaus. É isso mesmo. A gente tem muita gente de fora que mora em Manaus já há muito tempo, empreende, né, traz receita, traz emprego para muitos manauaras e tem um compromisso, um propósito com a sociedade desenvolver. E aqui ao meu lado está a Eunice Menezes, da Escola e Creche Confiare, e a Janete Bastos, da Mag Company. Por favor, se apresentem. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eunice Menezes, da Creche Escola Confiare. Sou goiana, já estou em Manaus há alguns anos e vou contar um pouquinho mais para vocês já. Vai lá, Jan. Eu me chamo Janete Bastos. Para mim, realmente é um prazer estar aqui na ProOffice fazendo esse podcast, apresentando um pouco mais da vida empreendedora. E isso faz com que nós possamos montar estratégias e mostrar para as pessoas que realmente nós podemos fazer acontecer, independente de qualquer situação. Então, nascida em Manaus, que já fui para muitos lugares, já viajei e, com certeza, voltei trazendo aí novidades e sempre aí para a Mag Company aqui em Manaus. Olha aí, viu? Diga. Eu acho que é interessante isso quando você fala bem assim, ó, o importante é a gente perceber que dá certo, né? E quando foi que tu conseguiu perceber que dava certo empreender dentro desse empreendimento, o que é a Mag Company, né? O que ela faz, o que ela traz, como é que surge isso tudo? Como é que foi essa história? Então, a Mag Company, na verdade, ela nasceu de várias experiências que nós tivemos ao longo dos anos, né? Nós já trazemos o empreendedorismo já há muitos anos. É familiar? Como é que é isso? Isso familiar. Né? No caso, veio do meu sogro, que acabou passando para o meu esposo. E assim, isso já tem uma média de 30 anos, imagina. Certo. Então, nós éramos muito novos e com esse processo, nós fomos adquirindo experiências. E essas experiências, elas fez nos tornando cada vez mais hábeis naquilo que nós tínhamos a fazer. E ela surgiu onde? Onde foi que surgiu? Da onde surge a Mag Company? Ela surgiu em 2010, né? E isso... um sonho que estava no coração nosso. Mas antes de chegar à Mag Company, existe uma trajetória para trás. E essa trajetória fez com que nós pudéssemos trazer experiências para poder chegar até onde nós chegamos. E isso é um processo, é um passo a passo, algo que faz com que nós possamos adquirir experiências, e isso traz um know-how muito grande para a gente. Imagina, desde mais jovens, nós podemos começar na área de venda direta para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Porém, existem momentos na nossa vida que nós chegamos a dar passos mais largos. Então, esses passos mais largos fez com que nós saíssemos daqui de Manaus e fôssemos para outros mercados. Vocês sempre trabalharam com ouro ou não? Como é que era isso? Sempre com ouro? É isso que eu ia falar. Para quem não sabe, Mag Company trabalha com ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates. Aí, assim, nós saímos, demos esse passo mais largo e fomos para o mercado mais amplos, assim, que eu posso falar. Como, em São por Paulo, exemplo, São Paulo e São Paulo e, inclusive, Belo Horizonte também.
Isso fez com que o nosso processo pudesse se ampliar ainda mais. Ainda mais. A troca de experiência é maior, né? Janete, vocês trabalharam até fabricando, com fábricas enormes, né? Isso, com fábrica. Nessas duas cidades, Nós tivemos, por exemplo, com parceria, no caso, juntamente com o meu sogro, lá uma indústria de joalheria, uma joalheria. Então, assim, era uma indústria que fabricava as joias. Imagina, máquinas italianas, máquinas que faziam processos produtivos de 24 horas, imagina. Então, assim, nós tivemos o processo desde a colocação da matéria-prima, passando por cada um dos processos e fazendo com que a peça saísse pronta, linda, E especial. Manaus já tinha isso ou não? Na verdade, já tinha. Quando nós voltamos aqui para Manaus, nós não tínhamos como trazer, que eu posso te dizer, o custo sairia muito caro. Maquinário, o maquinário, todo por ser equipamento. máquinas italianas. Então, nós não tínhamos, logisticamente, todo mundo sabe, né? Nós estamos Sim, aqui que é em difícil, Manaus. a gente é longe. É longe, né? É só tá bem barco longe. ou avião, Balsa, né? Também. Balsa ou Não. avião, Então, assim, acaba que ficava inviável para a gente trazer a indústria para Manaus. Sim. Então, nós decidimos, nesse processo todo, ficar como apenas uma parceria. Mas é uma parceria no sentido de que traz valor para a gente. Não é aquela parceria que está ali e diz assim, vai ser um custo caro, alto, não. Mesmo porque, quando nós conhecemos todo o processo, esse processo faz com que nós tenhamos, eu posso te falar com toda certeza, assim, algo desde o início do processo até a finalização. Uma qualidade Uma superior. qualidade superior. Então, esse processo faz com que nós possamos acompanhar desde o início até o final, Sim. estando com a peça pronta nas nossas Na mãos. verdade, não é uma sociedade. Então, é como se fosse você contrata a Isso. parte de produção da joia. Isso. Hoje, né? Vai estar Isso. aqui em Manaus, tu produz essa joia fora de Isso. Manaus e volta para Manaus, é isso? Isso. Mas em que momento que vocês resolveram, por exemplo, estava em Manaus com seu sogro, seu marido, e aí resolveram ir para São Paulo e Belo Horizonte, expandir o negócio, eu entendi. Aí eu acho que vocês ficaram internamente ou continuavam da mesma forma? Vocês vendiam e contratavam a produção destes lugares de São Paulo e Belo Horizonte? Na verdade, nós sempre, lá atrás, sempre participamos de feiras, tanto nacionais quanto internacionais. E isso também, necessariamente, vinha diretamente da fábrica esse processo, porque para participar de uma feira era necessário ter ali aquela fábrica. Então, nós tínhamos a fábrica que nos fornecia aquele processo para as vendas ali, tanto na esfera nacional quanto internacional. Que legal. Mas até então, tu estava trabalhando na empresa do teu sogro. Isso, Qual na foi empresa. o momento que deu start e vocês falaram assim, não, agora, meu marido, vamos ter a nossa empresa? Qual foi esse tudo start? isso Vamos voltar a foi em comer o 2010. tambaqui? Vamos começar. Né? Vamos voltar a comer o tambaqui com farinha? Aí, antes disso, né, ampliar a nossa cabeça lá fora é algo muito bom. Então, quando a gente sai de um lugar, amplia os nossos passos, a gente abre a nossa mente de uma forma espetacular. Porque Troca você experiência, troca né? experiências. Isso. Os mercados, muitas vezes, é algo assim que você ganha uma experiência tão grande, que às vezes você volta para o lugar onde você estava e diz, meu Deus, quanta coisa eu posso implementar aqui, quanta coisa eu posso trazer de excelência para cá, para o local. Então, o nosso pensamento foi esse. Por que não nós, a partir daqui, criarmos algo que faça diferença para as pessoas? Sim. Que faça diferença no sentido de amor, de carinho, de tocar no coração das pessoas. Porque uma joia, ela pode tocar profundamente. Eu costumo dizer que muitas vezes nós não vendemos joias, nós vendemos experiência, nós vendemos amor, nós vendemos carinho, nós vendemos algo que marca a vida da pessoa.
A Eunice é de prova, né? Eu Isso sou. aí, a prova social tá Eu aqui. tenho, já comprei bastante, adoro, né? Então, assim, tenho super referência da Janete, porque a qualidade do produto que ela entrega, então ela pensa. Eu comprei uma gema de uma água marinha bicolor, né? E ela... quando eu vi aquela peça lá, eu pensei logo no meu filho, tinha um formato de um coração, então mandei para ela, ela viu lá, eu falei, então eu preciso que faça um pingente. Ela fez um negócio, quando eu vi, eu fiquei super emocionada. Então, hoje aqui no trabalho dela em Manaus, o que eu acho legal é que além de produzir, ela também conserta, né? Então, eu também trouxe para ela uma joia que veio da minha mãe. Tinha muitos anos guardada, que minha mãe já faleceu, então eu entreguei para ela, nem imaginava mais usar aquilo. Então, assim, quando ela me entregou aquilo, foi uma emoção muito grande poder colocar aquela joia e vir todo aquele sentimento, que foi muito bacana. Né? Assim, sou muito suspeita, já dá vontade de chorar, de lembrar, Por isso que a gente fala do muito carinho, legal, do amor, é um resgate de uma lembrança e esse também, trabalho né? ele é personalizado, vocês trabalham com escala, como é que a Mag Company que trabalha a Mag nesse... Company veio para fazer a diferença no meio das pessoas, levar essas lembranças. Então, desde o processo de concerto, como você mesmo deu o exemplo aqui, né? Que por coincidência a Eunice está aqui justamente. E é uma cliente assim assídua. Coincidência ou ela estratégia? Não. Ela me Esse deixou... é tema para o próximo podcast. Ela me deixou muito emocionada quando foi feito. Porque muitas vezes a gente tem as peças que estão em casa, deixa ali guardado no porta-joia. Eu tenho uma anel de formatura. Toda vez chega Vou e começar a olha... pensar nele. A gente está em negociação, né, Jô? Duas peças importantes para mim aí também. É verdade. Que tem sentimento, gera sentimento. Então, às vezes, você está ali... O que eu vou fazer com essa peça? Deixa lá. Então, nós chegamos para tirar do porta-joia para você usar. Literalmente Coloca aqui usar. é importante. Não Viu, adianta Ivan? você estar com Vamos algo... usar. Ela me levou para um lugar que é tipo, por exemplo, perde o prazo. O quê? Né? Quando joia? não é calma aí. Calma, É subjetivo. O quê? Né? Perde o prazo, porque assim, ó. Hoje eu tô com uma aliança no dedo, lógico, né? E tal, e tem uma outra do lado aqui. E não tô mais com o meu anel de formatura. Ó, ele não tem feito sentido para mim. Esse prazo que eu tô dizendo, né? Tá. Aí eu coloquei lá, tá lá, paradinho. Tá lá. Né? Com a pedrinha de ouro e tudo. E aí é como você fala, né? Eu disse, ó, esse anel pode sair daí e voltar para cá. Ou ele pode né? ser transformado em uma outra joia. Exato. Então, ele Pode virar um pingente, Ele né? não precisa estar parado ali, como eu dei o exemplo. Ele pode estar ali na caixinha, quando você olha, você tem que dar... Ele tem um sentido, ele tem um significado para você. Mas depois que ele, como você disse, aquele prazo de validade, talvez eu não queira mais usar aquele anel de formatura que eu já ganhei lá 20 anos atrás, 10. Aquele simbolismo ficou guardadinho já, né? Eu acho que já tá na memória. Você queria mostrar que você era formado e agora não Todo quer mundo mostrar já mais, sabe. não Então, precisa. a partir dali, você pode chegar e fazer algo novo, diferente. Sim. Né? A partir daquela peça, eu vou derreter. Então, nós temos o processo de comprar o ouro também. Compramos o ouro, nós fazemos a avaliação, pesa. E, Janete, eu quero fazer uma peça diferente, uma peça personalizada. Eu quero dar um anel para minha filha, eu quero dar um anel para minha esposa, um brinco. Nós fazemos. E por que não ficar parado ali? Por que não girar, fazer girar esse processo? E contar Você tá história com e fazer peças- parte de novas histórias. Eu né? acho que essa personalização é muito legal, porque aí cabe que vai ali para Eunice, que é essa questão da creche Confiare, né? Que aí que é uma personificação, esqueci. Personalização. Uma personalização. Personificação, eu imaginei o negócio. Uma personalização. E aí, quando é que surge a creche Confiare? Quando é que essa mulher vem de lá de Goiás para cá? A gente quer saber isso. Né? O que Por motivou? que creche? Né? Por que esse empreendimento de ser creche? Como é que surge? Então, né? Sou de Goiás, né? Então... Já está aqui há quanto tempo, em Manaus? O Amazonas. Então. Eu voltei em 2009. Eu conheço desde 2001. E eu já falo que eu já sou amazonense, sou manauara do pé rachado. Então, eu amo essa cidade.
E tenho zero intenção de mudar daqui em nenhum momento da minha vida. Então, eu não quero brigar aqui, entendeu, gente? Mas eu gosto do vermelho. Né? Não, então, tudo bem. Eu gosto do vermelho, porque o pessoal da minha volta. Né? Então, assim, mas não, flamenguista, né? Você é flamenguista? Sou flamenguista, entendeu? Eu sou flamenguista, eu gosto do vermelho. A saída dela aí, tu gosta do Vitória? Eu não sei. Não sei. Sim, você é garantido, então. Sou garantido. Polícia Amazonense do Pé Rachado. Eu gosto da garra, né, do garantido, né? Então... isso. Tô brincando. Não, vai lá, gente. Vamos lá. Então, assim, formei, sou médica veterinária, formei no final de 2009, vim pra cá, eu ainda tinha minha mãe, né, morava aqui. E aí eu resolvi ficar com ela, que naquele momento ela tinha uma questão de saúde, e resolvi voltar. Então, comecei a trabalhar como médica veterinária, né, trabalhei em alguns locais aqui em Manaus, no Senar. Aí, depois do Senar, infelizmente, minha mãe veio a falecer. E a vida continuei trabalhando em outros setores, né? Setor primário, tudo. Tive um filho, né? Que é o Carlos Eduardo, a maior bênção da minha vida. Quantos aninhos agora ele já tem 8, né? Mas naquele momento lá, mãe solteira, então tive todo um percurso, assim, para mim percorrer como mãe solteira. Então, foi um momento desafiador na minha vida. E aí, durante a pandemia, eu trabalhava numa outra empresa, né, de produto veterinário. Decidi sair, porque fiquei com medo de morrer, com medo de deixar meu filho sozinho nesse mundo. Fui embora, fui para Goiás. Por que tu teve medo de morrer? Porque todo mundo teve medo de morrer na pandemia. Quem não teve? Pandemia. Na pandemia. Não, cara, se eu abrir o negócio de produto, eu tive medo de morrer. Na pandemia, fui embora. Coisa tóxica, né? Ai, meu Deus, não, gente. Aí, na pandemia, eu fui embora, né? Fiquei com medo de morrer por conta do meu filho, porque aqui em Manaus é só nós dois. Então, eu fui embora. E aí a pandemia chegou ruim lá também, eu falei, eu não aguento ficar aqui em Goiás, porque eu amo a minha família, mas eu amo muito Manaus, entendeu? E lá eu não conseguia ver as oportunidades que eu conseguia verificar aqui. Porque para mim, Manaus é a terra das oportunidades. Sim. Então, desde 2001, quando a minha mãe ainda era viva, com o meu padrasto, então assim, eu achava tudo muito fácil. E eu continuo achando que aqui é um local bom pra gente ganhar dinheiro. As pessoas são muito felizes, então aqui é fácil você fazer amizade, você conquistar. Eu acredito que para quem vem de fora, aqui tudo que você quiser fazer aqui, desde que você tenha coragem, determinação, foco, resiliência, você consegue fazer. Então, tudo que você planta tudo que você planta e você cultiva, você colhe. Porque você tem que participar daquele processo. Então, durante a pandemia voltei, né? Porque lá ficou ruim também. Eu falei, não, eu não consigo me ver. Mas só em 2001 tu viestes pra cá? 2001 eu era curiosidade? 2001 é porque minha mãe tinha vindo morar aqui. Aí eu ficava vindo e voltando. Eu não aguentava, gente. Era muito quente. Primeira vez que eu vim, eu não conseguia... Então temos uma coisa que ela não gosta daqui. Não, gente, eu amo calor, mas eu não conseguia respirar. Em 2001 era muito mais quente do que hoje, pra mim. Mas eu acho que é porque eu não era acostumada. Hoje tá mais quente. Aí eu vim, eu não conseguia ficar 24 horas, eu não respirava, eu fui embora. Aí depois no mês seguinte fiquei eu acho que quase 4 dias, depois fiquei mais de uma semana, fiquei 15 dias. Eu fiquei testando até eu conseguir respirar nessa cidade, porque era muito quente. Aí teve uma vez que eu passou uma semana inteira chovendo, eu não conseguia sair de dentro de casa, chovia 24 horas, não chove mais como chovia em 2001, não. Então, aí eu fui embora, morei uma época, fiz uma parte do meu curso de veterinária, fui embora, voltei. E a tua mãe morava aqui ainda? Morava aqui. O tempo todo ela morou, até 2009. Aqui. Ela faleceu em 2011. Era militar ou não? Não. A gente trabalhava com frigorífico, distribuidora de carne, né? Eles vieram para trabalhar nessa área aqui. E aí, então aí ela faleceu, né? Eu continuei morando em Manaus, tive meu filho em 2017, entendeu? 2017, aí né? Veio a pandemia, fiquei com medo, fui embora. Voltei. Aí eu cheguei aqui, aí eu tinha pedido demissão. Eu administrava 3 empresas, né, do Seu Batistella. E voltei, fiquei desempregada, fiquei meio perturbada da cabeça e falei, o que eu vou fazer agora? Aí fui pensando, né, meu dinheiro vai acabar, não sei o que eu vou fazer, não quero trabalhar como veterinária, tem meu filho, tenho alguém um serzinho para sustentar, fiquei muito desesperada e comecei a estudar na pandemia. Então, desde a pandemia eu não assisto mais TV,
Não assisto mais nada de coisa ruim. Então, Jornal da Desgraça, que a gente fala, não assisto mais. E comecei a estudar. Então, aí eu já fazia antes treinamento de PNL, essa questão de desenvolvimento pessoal. Então, já estudava isso. E aí, eu chamei o Maicon e falei, Maicon, eu preciso fazer alguma coisa. O Maicon Tadeu, do Instituto. Instituto Você. Já foi entrevistado por nós. Sou muito grata a ele, entendeu? E falei, eu quero fazer alguma coisa. Aí a gente começou a analisar, né? Fiz um treinamento de PNL em vendas. Lá eu entendi qual era o meu propósito, eu entendi qual era a minha maior dor. A minha maior dor era deixar meu filho na mão de qualquer pessoa e ter que trabalhar e não saber se meu filho ia ficar seguro, se ia acontecer alguma coisa com ele, se alguém ia fazer mal para o meu filho, o que falavam, o que faziam com ele. E aí, ali eu entendi qual era realmente o meu propósito. Então, eu como mãe, eu ia trabalhar, eu não ficava em paz. Então, dentro do meu propósito, eu precisava ter um espaço, um local onde as mães pudessem deixar os seus filhos, que fossem para eles serem cuidados, mas que também não era só isso, que a mãe fosse trabalhar em paz, né? Tipo assim, posso trabalhar agora tranquila, ficar aqui, tô de boa. E aí começou disso. Aí antes eu pensei, vou fazer um negócio para treinar babá com PNL, verificar a ficha criminal da pessoa. Era uma loucura na minha cabeça, entendeu? Então eu só estudava e planejava assim durante a pandemia. Aí eu fui visitar alguns locais. Aí uma amiga falou, eu falei, tô procurando um local para fazer um espaço para a mãe deixar lá, se ela quiser ir no médico, voltar. Era uma coisa muito menor. O que eu pensava não era uma escola tão grande assim, eu como médica veterinária, entendeu? Sempre trabalhei como gestão, mas eu não era da área, agora eu sou da área. Aí quando eu fui visitar esse local, quando eu pisei lá na porta, quando abri o portão, o Maico estava comigo, que ele foi visitar junto comigo, quando eu abri o portão daquele lugar, eu entendi que o propósito ele era muito maior do que fazer um local de brincar. Então, assim, eu me arrupiei, eu não tinha R$1, nem um centavo, nem R$1, nome sujo, lascada. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho e a coragem de realizar esse sonho, entendeu? Então, assim, ali naquele momento eu sabia que o que eu queria era aquele local e que ia ser muito maior que aquilo. Não tinha noção. Aí arranjei uma sócia que ficou 1 mês comigo. E eu já sabia também que ela ia vir, mas que ela não ficaria muito tempo. E ali que a gente começou a trabalhar durante a pandemia. Então, a gente começou... O dia que eu fechei negócio com o seu Firmino, ele, depois de 1 semana, deu segunda variante lockdown. Entendeu? Então, se você começar uma escola de educação infantil na pandemia, segunda variante lockdown, é fadado a destruição, né? Não dá certo. É uma grande dificuldade. Não tinha aula, não podia ter aula. E aí eu comecei a pedir dinheiro emprestado para meus amigos. Eu falava assim, olha, eu te dou meu carro e você entra com dinheiro, eu trabalho. Eu olhava, eu via assim, as pessoas com pena da minha cara. As pessoas tinham pena de mim, eu ficava assim horrorizada vendo aquilo. Falei, poxa, todo mundo sabe que o tanto que eu trabalho, tá? Esse pessoal que eu tô indo atrás, eu tenho certeza que todo mundo hoje já se arrependeu da graça. Entendeu? Tipo assim, não entrei lá, eu podia estar ganhando dinheiro junto com a Eunice agora. Sim. Né? Então, naquele momento lá... Ninguém quis investir? Não. Aí, mas deram dinheiro emprestado? Não, aí tá. Aí eu falei com uma amiga minha, que isso que a gente fala, né? Tudo que a gente planta e cultiva, a gente colhe. Então, ajudar, contribuir com as pessoas, em algum momento retorna. Eu nunca fiz nada para ninguém pensando... Givers Game? Eu nunca fiz nada pensando em retorno. Aí uma vez eu sentei com a minha amiga, a Zenira, é da Picanharia Porteira, uma hora você entrevista ela, que ela é maravilhosa, família, você vai amar. Bom. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu tô vendo a hora do meu filho passar necessidade, e eu tô tentando isso, eu vejo as pessoas com pena de mim, a picanharia tava começando, não era assim, nada muito grande, entendeu? E aí eu falando pra ela, e eu falei assim, vai que um dia ele me pede uma coisa, eu não consigo comprar, e a lágrima encheu no meu olho assim, no dela, né? Eu fiquei com medo, né? Porque meu dinheiro uma hora ia acabar. Sim. Ela falou, minha amiga, eu vou te ajudar. Aí eu, tá bom. E aí o assunto morreu. Aí um dia eu liguei pra ela, minha amiga, tu vai me ajudar mesmo? Aí ela falou assim, aí eu falei, eu vou. Eu falei assim, com quanto que você consegue me ajudar? Porque eu tava tentando negociar com o homem lá, parcelar, Sim. gente. Acho que era 50 mil. Era muito dinheiro pra mim, que não tinha nem R$1. Pra isso, né? Sim. Aí ela falou assim, minha amiga, 20 mil tá bom pra você? Aí eu olhei assim, eu falei, você tá falando sério? Porque eu pensava assim, 2, 3, 5, entendeu? Estourando 5. Tá bom pra você? Aí eu falei, você tá falando sério? Não, na verdade é 50. Aí ela falou assim, te ajuda? Aí eu falei, poxa, ajuda muito. Aí ela me emprestou o dinheiro,
Eu dei a entrada, aí consegui um cheque de um outro amigo que era para não sei quantos meses e parcelei o resto. Ainda era cheque. Ainda tinha cheque. Ele recebia, meu amigo, ele recebia em cheque. Aí a gente viu esse cheque. Eu não entreguei, eu mostrei. Eu falei, eu tenho esse cheque, mas eu vou trocar esse cheque com alguém e eu vou te dar o dinheiro. A gente parcelou e começou. Aí quando a gente fechou o negócio, teve a segunda variante lockdown. Ok, ali não podia ir trabalhar, aquela confusão toda, não entendia do negócio. A antiga sócia, ela entrou, ela trouxe uma coordenadora que ajudou muito naquele momento. E assim, o sonho era ter 5 crianças. Aí vai lá, 5 crianças. O sonho era ter 10 crianças, entendeu? Tipo assim, eu sempre falo, né, para os pais que entraram no começo, que foram os doidos, os 5 primeiros doidos, 10 que confiaram na gente, entendeu? Doido, né? Tipo assim, Verdade. eu falo assim, porque assim, eles depositaram uma confiança tão grande na gente. E confiar, É praticamente um sócio torcedor, né? e assim, e confiar vem de confiança, é um nome próprio, é um dos Sim. meus principais valores, então a gente vendia isso. Né, valores, princípios para esses pais, né? Falava o que a gente queria colocar na escola, o que eu queria colocar na escola era tudo que eu vivi na minha escola, na minha infância. Então isso para mim assim foi tudo que eu queria, tudo que eu tive de maravilhoso na minha infância, eu queria trazer para os nossos alunos. Então A gente pode falar que confiar, então, é teu retrato. Digamos assim, teus valores, tudo... É o que eu quero, né? Que assim, não é só o que a gente planeja, o que a gente organiza, mas tem outras coisas que vão sendo inseridas com o tempo pelas pessoas que estão lá também, né? Mas tem que fazer parte desses princípios, desses valores. Qual é a parte mais difícil de fazer isso? De fazer isso, hoje, trabalhar os profissionais, entendeu? Porque assim, o profissional que Mão de obra, Mão né? de obra. O profissional que eu quero, que eu desejo no mercado... Para mim, ele não existe. A minha régua ela é muito alta. Né? Já me falaram isso, meus mentores, que a minha régua é muito alta. Então, assim, para o nicho que eu tô, pelo público pro público que eu tô, entendeu? Para a classe que eu atendo, então, assim, o grau que eu preciso não é o que eu consigo hoje, por exemplo, pagar para um funcionário. Né? E até mesmo as escolas dos meus amigos, dos meus parceiros, que são muito maiores do que eu, têm as mesmas dificuldades. Então, o que eu faço? Eu invisto muito na minha equipe. Se vocês olharem no meu Instagram, tem lá todos os treinamentos que eu invisto durante o ano na minha equipe. Então, eu sou uma escola pequena, mas por ano eu invisto mais de R$100 mil na minha equipe. Né? Então, assim... O que é uma escola pequena? Quantos alunos, então? Hoje eu tenho 150 e poucos alunos, aí sim, contando com os integrais, dá uns 190 alunos mais ou menos, assim, porque a gente conta como se fosse 2, né? Ele Quantos ocupa 2 turnos? cadeiras. É matutino, vespertino ou integral a criança fica. Entendi. Então, assim, para mim, o mais desafiador são os profissionais. E hoje, por exemplo, eu não consigo concorrer com os concursos públicos. Eles pagam muito por cadeira, né? E assim, a gente, como empresário, a gente não consegue fazer isso. Sim. Né? Então, E a maneira que você competir. tem E hoje, é benefício, né? Dar treinamento, a maneira que você tem para complementar o hoje o salário. eu tenho feito vários benefícios assim, e a nossa meta é ampliar a quantidade de alunos e melhorar para o nosso profissional. Sim, hoje tu tem quantos funcionários? Quantos profissionais? 26 profissionais, né? 26. Dos 26 pessoas que trabalham lá, acho que são 4, só 4 que são prestadores de serviço. O restante tudo é CLT. Então, a pessoa entra na minha escola, já entra de carteira assinada. Então, a gente faz tudo certinho, tudo direitinho, investe no funcionário, dá treinamento para o funcionário. Às vezes, assim, a dificuldade que a gente tem com esses concursos que chamam tudo fora de data, hoje você tem um professor, amanhã você não tem. Então, o pai acha, aconteceu alguma coisa. Não, passou num concurso. Né? Então, a pessoa geralmente entra na empresa falando que não está em nenhum concurso. Amanhã ela, tchau. Entendeu? Então, assim, a gente está em constante treinamento de pessoas. Então, às vezes a pessoa fala, mas está contratando de novo. Não, a gente tem que se precaver. Eu tive amigos de escola que perderam 12 professores, assim, ó, de uma vez agora. Imagina você repor 12 pessoas no seu quadro que não faz parte da sua cultura e você ter que treinar, ensinar. Não é simples assim. E tu trabalha a cultura de professor substituto? Mas mesmo assim, de repente, não comporta, não supre a necessidade? De professor substituto? A gente já tem pessoas extras hoje na equipe, né? Então, assim, alguém faltou, alguém ficou doente, a gente coloca. Mas, às vezes,
sai É. 2, sai 3, entendeu? Então, assim, ninguém escolheu hoje, assim, eu amanheci hoje, acordei, eu vou demitir alguém. Gente, Não, é desafiador E além você disso, demitir. são muitos professores, imagina tu ter substituto para cada um. Não tem como, dá, não não é? tem. Então, Aí- assim, é um para que consegue ali educação infantil e ensino fundamental. Entendeu? Uma pessoa do berçário. Então, os bebês, eles estranham. Não é qualquer pessoa que pode entrar numa sala de aula. Então, assim, o que é mais desafiador não é cuidar das crianças, é ter uma equipe muito alinhada. E também hoje, como os papéis estão se invertendo, as famílias hoje, a gente tem um desafio muito grande, porque a família acha que é obrigação da escola fazer o que a família deveria fazer. A escola hoje assumiu um papel muito grande de educar as crianças, porque antigamente o nosso professor da nossa época, ele tinha que ensinar português, matemática, mas o com licença, por favor, vinha de casa. Sim. Perfeito. Entendeu? Então, assim... Educação doméstica, né? A educação, esse tipo de educação vinha de casa. A escola ensina, a família educa. Mas agora a escola tem mais esse papel. Então, ensinar que tem que fazer silêncio no momento de fazer silêncio, porque uma pessoa fala, o outro tem que escutar. Então, essas coisas assim, hoje a gente tem um investimento do tempo muito grande, que antigamente era só para ensinar. Agora não, tem que educar e ensinar. Antigamente o pai só olhava, a mãe só olhava. E tu chegaste a fazer, depois Né? que tu criaste a creche escola, chegou a viajar para outra cidade, até próprio Goiás. E foi lá dar uma olhadinha nos concorrentes, fazer um estudo de mercado. Sim, assim. a gente está sempre Um olhando. benchmark que a gente fala, dar uma Não. olhada nos concorrentes, pegar umas boas práticas, adaptar. Tá sempre fazendo isso? Sim, toda viagem que a gente faz, até para o Egito, ano retrasado, quando eu fui visitar a escola para ver o que eles faziam lá. Viu, gente? Agora, Ó, na Índia, agora, eu fui em escola visitar. Olha só como você tem uma ideia, tira, com garra, consegue. Ela não tinha nada, teve que pedir empréstimo da amiga e tá viajando pelo mundo. E o melhor, tá entregando o teu propósito para a sociedade, né? O que ela E tinha, são um empréstimo de 20 mil e um crianças. cheque. Exatamente, E um o sonho. sonho. E um E o sonho sonho. na mala, quando Isso. veio para Manaus. E assim, então quando você vai, eu gosto muito de viajar. Então, assim, eu entendi que viajar, além da gente se tranquilizar, porque a gente fica muito cansado do dia a dia, mas você traz muitas percepções. Eu tô com um projeto novo que eu vou soltar aqui para vocês, que eu vi um projeto no Museu do Louvre, lá em Paris, nessa viagem agora também. Então, eu tô formatando todo um projeto baseado... Onde mais você já foi? Baseado Na no Índia, na Índia, baseado Andou de tuk-tuk. num projeto de artes que a gente vai criar com a Tamara, legal. com um monte de gente, lindo, com os professores a gente está criando. Então, assim, você viaja, mas você não consegue ficar afastado do seu negócio. Gente, eu Não, fiquei o tempo apaixonada todo, nas verdade. coisas que eu vi em Paris, assim, que falou, não, eu vou trazer para os meus alunos, entendeu? Então, assim, tudo que eu vejo... que eu acho legal, eu trago para a escola. As professoras, Eunice, tipo, mais uma Lá coisa, vem, né? lá vem invenção dessa não, doida. mas assim, a gente não vai dar trabalho, entendeu? Calma, eu vou ajudar. Então, a gente traz, assim, e elas ficam muito apaixonadas. Então, assim, para trabalhar com criança, você tem que gostar, porque é desafiador. Sim. Eu tenho um filho na minha casa, tem hora que eu não tenho zero paciência com ele. Tem hora que você está cansado, estressado. Imagina numa sala de aula com 15. Você tem que estar lá, não é só pelo dinheiro, porque você tem que gostar do que você faz. Você tem que amar. E entender que você está a serviço da educação daqueles seres, Isso. né? Aí, uma grande parte da vida deles é ali contigo. E uma coisa que eu falo também, assim, hoje, Ivan, que eu vejo, o grau de tolerância das pessoas está muito baixo. Então, assim, é como se ninguém pudesse errar, se uma professora não pudesse ter uma falha, como se ela fosse perfeita, como se os pais fossem perfeitos. Não existe gente perfeito, né? A cobrança, entendeu, em cima dos pais das crianças, que as crianças têm que se comportar como adultos, que elas têm... Humano, né? São seres humanos e estão aprendendo. A gente lida com um adulto todo dia, eles não escuta, não faz do jeito que você quer na medida. Imagina uma criança, entendeu, de educação infantil, ensino fundamental. Então, assim, a gente procura trazer para eles tudo de melhor que a gente encontra. E o que eu acho de legal, assim, é que tudo que a gente faz, tudo que eu faço na escola, pensando no que é melhor para as crianças, isso tem um retorno para a escola. Então, assim, eu acredito que todo mundo que trabalha pensando em fazer o bem, em prol daquele seu trabalho, que vai ter uma pessoa ali na ponta, que você está ajudando alguém, isso volta em retorno financeiro, isso volta para você em gratidão, exato. isso volta em felicidade, né? Então, assim, a Confiare hoje, nós oferecemos tantas coisas na escola que tem escolas que fazem as mesmas coisas e cobra, tipo, 3, 4 vezes mais.
Mas, assim, o meu primeiro valor, um dos meus primeiros valores é justiça, o outro é confiança. Eu não acho justo você enfiar uma Cobrar facada mais, no bolso, né? do pai, entendeu? Então, assim, pra ter aquele serviço. Porque é tudo calculado, é tudo feito direitinho, entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito com isso, com essa confiança dos pais, com a família, com fazendo tudo que é justo, tudo que é bom para todos, entendeu? Fazer o que é bom para a comunidade ali em volta Sim. da escola. Isso é muito bacana. E falando em confiança e gratidão e tudo, reconhecimento, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores oficiais do podcast, que é a ProOffice, a realizadora, né? Coworking de Manaus há 15 anos. Ivan Nascimento Comunicações, né, Ivan? O Isso. seu Labirinto da Voz, mentoria em comunicação, apoiando e fazendo e recebendo os convidados junto comigo. E também a Brasil Image Filmes, que está aqui, né, Rafa? Olá, Rafa e equipe! Está aqui, que traz essa estrutura maravilhosa para o nosso podcast, traz aqui para a estrutura da ProOffice, que também está trabalhando até em Miami, né? Internacional agora. Chique, Isso aí. né? Demais. Ah. E também tá com um novo negócio. Olha ali, ó. A Near.me, que é o cartão. Sabe aquele cartão de visita de papel, que agora eu coloco QR Code? Isso aí tudo é passado. É da época paleozoica, cenozoica, entendeu? Agora tem que ser digital. Então, basta... Deixa eu até desbloquear aqui para poder mostrar para vocês. Basta colocar, ó, encostar aqui e aí vai abrir a internet. E olha, não sei se dá para colocar Uau. close, dá? Aparece aqui todos os dados Sim, do tá legal. Rafael. Então, por favor, Chique. já fazendo como apoio também aqui do nosso podcast, depois consulte nos arrobas que vai estar aqui embaixo, inclusive das nossas entrevistados. Procure e faça negócios e parcerias. legal. E estamos abertos também a novos parceiros e patrocinadores. Por favor, fiquem à vontade, sem pressão, tá? É só entrar em contato com a gente. Vai lá, Ivan. E Janete, e da Mag Company, qual que é a maior... Eu sempre tive uma curiosidade de saber como é que é essa chegada do ouro, né? Vocês compram ouro, da onde que vem o ouro? Como é que é essa garimpagem aqui no disso Amazonas? Vamos lá. Então, esse aí é uma dúvida que as pessoas geralmente têm, Aham. que é algo assim que você, meu Deus, como que funciona? Como eu falei para vocês, a nossa parceria, ela tá lá fora, né, lá em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, assim, os nossos parceiros, eles são incumbidos de fazer esse processo através de DTVMs. O que são DTVMs? São empresas que vendem o ouro nas barras e dali é feito o processo. Aqui pra gente, muitas vezes nós fazemos o quê? Como eu falei para você, nós temos pessoas que estão com os porta-joias e tem peças ali. Então, maioria das pessoas pegam aquelas peças e a gente faz o derretimento através daquela peça. Toda vez que derrete aquela peça, ela tem perdas, entendeu? Certo. Então, Sim. a gente, na hora de comprar, a gente não vai pagar o mesmo valor que fosse comprar um ouro... como é que eu posso te falar? O ouro da loja. Então, a gente, o valor é pago um pouco mais baixo, porque dali você vai... botar fogo e tem as suas É perdas. bruto, na verdade, tu pega Isso. Aí vai ter as ouro perdas. bruto, né? Então depois tu vai fazer a transformação. Depois vai fazer a transformação. O que a gente vai fazer? Quero um anel. Tem um processo ali para poder fazer essa peça. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Então, as parceiras de vocês, que na verdade são os contratados de vocês, já tem a qualidade, inclusive, do ouro, né? Isso, a qualidade, inclusive, que é a qualidade Amagold. Não sei se você... Essas são certificações, né? Certificação. Então, essa certificação faz com que... pensa assim num carimbo. Na chancela, né? Pô, E ela é carimbo. interessante, eu acho que... Tipo pra um quem... selo, né? Isso, É um selo. Um selo de qualidade. É interessante as pessoas que compram ouro ou joias saber a procedência, né? Saber a procedência. Eu acho que esse é um dos diferenciais competitivos de vocês. Sim. É um diferencial porque, imagina, tantas pessoas que estão desmatando, garimpo legal, muita coisa. Então, isso faz... Mexe com o meio ambiente, isso né? acaba mexendo com o meio ambiente. Correto. Não só com o meio ambiente, mas também com os povos.
os índios. Sim. Então E é as todo um pessoas, ecossistema ali, as né? pessoas andam comprando de marcas que têm propósito, que têm responsabilidade, Que têm social, responsabilidade social. ambiental, né? Ambiental. E vocês têm funcionários aqui? Então, como a empresa ela é familiar, ela já veio familiar desde Sim. lá de trás, então nós decidimos dar prosseguimento, né, de uma forma, no caso eu e meu esposo, ele é ourives, imagina, um ourives assim de bancada mesmo. Hoje, ele não vai mais para bancada, porque a gente faz as vendas, e inclusive as vendas elas não são apenas local, elas são vendas assim nos interiores do Amazonas. Sim. Mas se for preciso ele voltar para a bancada, ele volta, ele está ali, ele está sempre no processo produtivo. Nós também temos os parceiros aqui em Manaus, tá? E a nossa fábrica ali no centro de Manaus, e faz esse processo todo. Nós fazemos alianças, nós fazemos anéis de formatura, inclusive está aí aberto, né? Pessoas que vão casar, tiver igrejas, pessoas que querem, nessas reuniões que tem casamento coletivo, muitas vezes, a gente está pronto para fazer as peças personalizadas. Vocês trabalham com designer com isso? Tem um designer que... Sim, nós temos design. Um corpo maior? Inclusive, por exemplo, nessa personalização que nós fazemos, nós lançamos... Porque, assim, não é apenas... eu faço aquele processo. Não, a gente faz e a gente tem inovação no nosso processo. Nós fazemos muito agora, por exemplo, bottoms para as empresas, né? As pessoas... Sim. a minha empresa... faz um bottom de De ouro. ouro, Então, 18 quilates, pra sua gente. Muito empresa, chiquíssimo. Você imagina uma empresa, você tá lá, você vai chegar com a sua Dependendo do marca. posicionamento da marca e o público-alvo, faz super sentido. Então, é algo que faz sentido. Sim. Porque você está chegando, você está levando a sua empresa... Já Outro chega chegando, outro né? patamar, Outro patamar. Um bottom Então, de assim, ouro. a gente Confiare tem- de ouro. Ficar chique. Confiare. Então, assim, a gente tem andado de forma com que... atento ao mercado. Então, o que hoje estão procurando? As novelas, por exemplo, elas Mostram tendência, Lançam ditam, muito. Lançam lançam as tendências. tendência. Uau, o que é aquilo? O que é aquilo? Vamos lá, vamos fazer, vamos fabricar. Então, às vezes as pessoas olham lá, poxa, eu quero uma peça personalizada, mas eu não quero com aquele detalhe, eu quero com outro detalhe, faz pra mim. Então, a gente vai lá, Já faz aconteceu o desenho. Já aconteceu E de é alguém feito. pedir uma joia e chegar lá e ela dizer assim, não gostei, não era isso que eu queria. Olha, por vezes, pode acontecer de algum detalhe. Mas não da joia toda. Não da joia toda. Às vezes, é por isso que muitas vezes a gente faz o protótipo primeiro, pra mostrar pra pessoa. Sim. Pode ser em prata, entendeu? Aham. Pra poder ver, não, realmente é isso aqui. Não é assim. Então a gente vai e faz conforme Então, você o cliente faz quer, uma entendeu? Qual foi a Mostra, peça né? mais difícil que vocês fizeram? Alguma coisa assim inusitada? Eu estou perguntando bem inusitada mesmo. Não? Inusitado. Coisa bem estranha. A gente está na internet. Um piercing, sei lá o quê. Pra dar ideia. Bem inusitado. Então, na Tu foi realidade... bem De submarínica ouro, agora. né? De Eu não tava ouro. bem Aí você assim no pensar assim. submarino, não. Teve assim uma coisa mais... Eu não digo que seria inusitado. Seria algo assim... Quando a pessoa pede para fazer algo de ouro, muitas vezes elas são feitas manual mesmo, entendeu? Aham. Não todas as peças, que muitas são em maquinário, porém existem peças que a pessoa vai lá e vai fazer manualmente. Sim. Então aquele processo Dá pra fazer o boi manual, caprichoso de ouro? Sim, nós já Opa! fizemos, nós chegamos a fazer. Janete, tu sim. fugiu da pergunta, que eu quero saber qual é a peça mais esquisita que você já fez até hoje. Mas não é, Não tem é uma questão estranha. de Não teve nenhuma estranha, só sim. desafiadora. Que, É, que deu desafiadora. mais trabalho. Uma Isso. planta, uma flor, não sei, um trem diferente, nada Um diferente. objeto Assim, que eu me diferente. lembro agora eu não tô lembrando, mas assim, é como eu te falei, o tu processo... tá com a memória o processo, Não quer contar. Não quer contar, né? Tu tá com a memória Quer contar, seletiva. Tá Eu rindo tô muito, ela não quer sentindo, contar. Tá vindo, hein? Vem aí, tá vindo. Então, assim, às vezes são coisas cheias de detalhes que é feito com muito carinho, cuidado. São peças, às vezes, nós já fizemos peças com 70 gramas, por exemplo, um cordão masculino de 70 gramas. Eu dizia, meu O que Deus. que é um 70 gramas? É o que muito é? pesado, né? É bem pesado. Aqueles cordãozão, assim.
pessoa queria uma peça totalmente personalizada. Tinha Ali, eu quero grana? aquilo Tá ali. bom, vamos fazer. Vai, e faz. Tinha É tipo aquele dinheiro? dos MCs e tal? Exato. Ah, tá. Aquelas coisas, aquelas correntonas assim com os cavalos gigantes, o Sim. pessoal das provas, das Que corridas. tu anda assim, com o corpo pra Vai frente. Ah, entendi. 70 gramas é isso daí. De 70, 100 Já. gramas. E tu assim também vai. tem esse trabalho que é mais varejo, né? Que é personalizado. Mas tu tem do atacado, né? A gente não chegou a Isso, falar do algumas atacado. empresas, elas compram da gente, né? Então a gente vende diretamente para elas. Aí elas compram Aí- peça e falam assim, eu quero 10 dessa gema aí que tu tens aí. Eu quero uma inclusive, essa parte assim, muitas vezes a gente chega a vender não apenas para lojistas, né? Como eu te falei, a gente está no Sim. mercado, além do atacado, no varejo, mas Sim. assim, nós temos várias ramificações, né, que eu posso dizer. As empresas, assim, que fazem com que nós possamos crescer a cada dia mais. Tu tem equipe de vendas, isso? Como é que é? Não, a empresa, como ela é familiar, Tem, sou eu. o que acontece? A gente vai responder. Tem, sou eu. O nosso processo, por Tu exemplo, chupa a cana e assobia. não, ele é um processo assim personalizado. É. Inclusive Sim. nós temos a Profice como nossa parceira. Exatamente. E sempre quando preciso fazer o atendimento dos clientes, a gente vem para a ProOffice e faz esse atendimento personalizado. A ProOffice totalmente seguro, totalmente Exatamente. individual, olha totalmente... aí. E a gente não combinou isso. Quero dizer que tá totalmente espontâneo. Obrigada, Jé. E totalmente assim, como é que eu posso dizer? Personalizado, né? Personalizado mesmo, porque vai estar eu e você. Uhum. Eu e você. E outras Aquele coisas tu atendimento. também vai direto ao cliente, né? Depende da Isso, situação, dependendo da você vai situação, a direto gente ao vai cliente. direto. E é o que a gente falou antes, vai uma venda bem consultiva. E o... Bem pessoal, né? Existe uma concorrência grande nesse setor? Como é que é isso? Inclusive... Ou é um diferencial 18 quilates? Um dos nossos diferenciais também é o quê? É o cara a cara com a pessoa. É o face a face. Uhum. Hoje, a máquina, celular, internet, está ali. Às vezes você vai, faz as suas mídias sociais e tudo, mas às vezes você não tem aquele contato com a pessoa, aquele abraço, aquele olho no olho, para você entender realmente o que a pessoa precisa. Então, um dos nossos diferenciais é esse, é poder chegar com a pessoa e poder estar ali com ela, presente. Presente. Nem todo mundo faz isso. Sim. Nem todo mundo faz isso. Então, o nosso diferencial, além desse face a face, desse atendimento personalizado, o que a gente faz? A gente tem peças diferentes, exclusivas. A gente vende o básico? Sim, nós vendemos o básico. Porém, nós temos uma diferenciação de peças mais ousadas. Trabalhadas. Mais ousadas. trabalhadas. Um processo fino. Ah, não, só vieram 2 peças. Então, essas 2 peças... Somente 2 peças. Uhum. Então você sabe que ninguém vai Uhum. estar usando uma peça igual a você. Sim. E qual é a dica que tu pode dar, por exemplo, para as pessoas que buscam peças de ouro, fazer sua aliança e às vezes caem em golpes, né? Nas mãos de ourives que de Ouro repente... de tolo. De repente promete, não entrega. Qual é a dica que tu dá? Quais são as dicas que tu dá para outra pessoa ter? Isso, ter cautela? bastante... Procura uma company. Falando nisso, não foi combinado. Procura a Como a gente tá company. desde cedo, em vários compromissos, eu tive que trocar algumas vezes, né? De roupa e eu trouxe estojinho da Mag Que lindo, não Company. tava nem combinado Não também, tava. né? Aí quando eu tava vendo ali, eu falei, não, tem que levar. Tem que levar, Tem que levar pro episódio, tá? Eu já trouxe, então vamos lá. Viajou comigo usar. também o meu desse daí. Olha que lindo. É super né? útil. Muito Super obrigada útil. pelo presentinho. Muito lindo mesmo. E aí, a dica é fazer com a Meg, então é isso. Então, a dica é fazer com a Mag Company. Muitas vezes você não sabe a procedência, não sabe como é que... Se a pessoa vai entregar. E um diferencial Porque também... é confiança, gente. Confiança, É sério. às vezes é questão de Às vezes é prazo. peça sim. nossa, que tem valor, que nem o caso da Eunice. É. Como é que tu vai entregar para uma pessoa? Tem que Se a ter... pessoa vai tirar ouro daquilo que foi entregue, muita vai tirar coisa. mais leve, não é? Então, assim, o processo até de entrega, às vezes a pessoa pede
30 dias, um mês, 40 dias para fazer. Dependendo de como for, a gente entrega em 7 dias. Dependendo da situação, Sim. entendeu? Porque ela me falou nas minhas peças, tantos dias. Teve coisa que entregou no outro dia, teve coisa que entregou em menos de uma semana. Eu quero te entregar. Tá bom, depois, me encontra na reunião. Então, assim, me entregou muito rápido, legal. entendeu? Então, assim, o atendimento da Janete é muito rápido. Sim, entendeu? e é muito atencioso, né? Muito Ela atencioso. procura a gente Não, pra e resolver. teve, por exemplo, do pingente, eu não tinha nem ideia do que eu queria. Aí eu falei pro filho dela, leva esse negócio aqui e me dá ideia. Ele me deu um monte de ideia, eu não sabia. Fazer de prata, não, vou fazer de ouro. Aí vou fazer de ouro, tá, como que faz? Aí, não, ouro branco, não, vamos, ouro 18. Ouro né? amarelo, né? Ouro amarelo. Aí ele fez, mandou vários modelos Rafa pra também mim, é cliente, assim. né, então, Rafa? assim, Nosso foi câmera muito ali, bacana, olha, porque tá tudo lá. é muito rápido. Tudo muito Rafa rápido é mesmo. Isso é E muito aí, legal. deixa eu tirar uma dúvida com você, uma pergunta. Por exemplo, você, Eunice, está na linha de frente da creche, Confiare. Janete está na linha de frente desse contato com esse cliente. Qual que é o maior desafio para vocês como mulheres estarem à frente disso? Vocês têm uma retaguarda? Como é que vocês se preparam para isso? Porque além... Eu admiro muito quando mulher está em frente de negócio, porque além de mulher, ela é mãe, ela é isso, ela tem uma série de coisas, né? De outros atores sociais dentro desse movimento que é diário, né? Como é que vocês lidam com isso? Então, eu tô brincando. É Você desafiador, é né? entrevistadora. Sim. Mas eu me coloco nesse lugar. É desafiador, né? Então a gente meio que fica balanceando os pratinhos ali, né? Então, eu como mãe solo, por exemplo, tenho a empresa, né? Então, assim, é uma demanda muito grande, então eu tenho que ter uma vida. Então, é procurar uma rede de apoio, né? Não tenho muitas pessoas, não tenho família em Manaus, então é equilibrar os pratos. Então, o que é bom nesse momento para mim? Então, tem momentos que eu vou deixar a desejar sim como mãe, né? Vou precisar de ajuda de uma outra pessoa, não vou poder estar presente, às vezes, em algum momento. Mas essa é a realidade que a gente tem na nossa família, a realidade do meu filho. Então, em algum momento, eu não vou conseguir fazer alguma coisa, assistir alguma apresentação, no caso. E, às vezes, a gente se culpa muito por determinadas posições. Por exemplo, se eu olhar por esse lado, eu nunca vou viajar. Sim. Né? Então, assim, eu preciso ser mãe, ser empresária, ser mulher. Então, é equilibrar os pratos, é colocar na balança, pesar. Não, eu consigo fazer isso nesse momento. Então, eu procuro hoje, assim, não deixar que nada pese nas minhas costas. Então, consigo ser mãe, mas eu consigo pedir ajuda para uma amiga para ficar com meu filho no final de semana, porque eu não tenho família em Manaus. Então, assim, eu não tenho mais esse peso, assim. Eu acredito que as mulheres, elas precisam pedir ajuda. Né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição que, por exemplo, a maioria das pessoas acha que eu sou uma pessoa muito forte, né? Que eu não canso, que eu não choro, que eu não tenho desafios. A maioria das pessoas tem essa impressão. Sim. Só que, tipo, em vez de lamuriar, né? Eu boto pra fazer. Então, meu choro é eu, meu travesseiro. Não tem pra onde correr, não, né? Eu tenho que fazer o que... Eu sempre falo, não dá pra correr atrás do rabo. Então, É. assim, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, eu tô com essa dificuldade hoje, então como que eu posso fazer pra o dia de hoje ser melhor? Então, viver o presente, fazer o meu melhor a cada dia como mãe, como ser humano, como mulher, como empresária. E é isso, entendeu? Não tem uma receita, assim. O que eu falo a gente tem que estar bem com o que a gente faz. Às vezes a gente não vai ficar tão bem com a decisão que a gente precisa tomar naquele momento. Às vezes Mas tem que fazer. Mas às vezes isso não inspira outras. Muito. Quem tá ao redor, no sentido de olhar e dizer assim, não, peraí. Né? Não dá para reclamar. Né? Uma coisa que a gente sempre... Eu sempre tenho como... Eu paro, às vezes, para pensar o seguinte... Que tudo a seu tempo é formoso e perfeito, sabe? A gente, como mulher, muitas vezes a gente se cobra tanto que não consegue dividir tudo, não divide não consegue dividir as coisas, não consegue. Mas, assim, tudo a seu tempo é formoso e perfeito. Uma hora não vai dar aqui, mas a outra hora vai dar ali. Você compensa. Você compensa de um lado, compensa do outro. O negócio é não desistir. É dar o passo a passo em busca do objetivo que você tem. Seu coração arde, vai atrás dos seus objetivos. Com foco, com propósito, com meta.
E isso faz com que nós possamos, como mulheres, fazer o melhor para os filhos, para a nossa família, para a sociedade. Maridos. Para os maridos. Para os maridos. Então, é nesse propósito que faz com que nós tenhamos aquele ardor no nosso coração, de não desistir, de crescer, de contribuir, de fazer com que as nossas metas sejam alcançadas, os objetivos também. É exatamente isso. É não desistir. Então, é isso que eu ia perguntar. Algum momento parar e pensar assim, vou desistir? Ah, sim, com certeza. Ixi, várias vezes. Quais vezes? Foi na momentos. pandemia, no começo. Uma outra que não seja a pandemia. Que Não, por exemplo, que não só a pandemia, mas eu digo assim, ó, em alguns momentos da escola, por exemplo, eu fiquei, coordenadores saíram, eu entrei em desespero, as pessoas não sabem disso, entendeu? Então, assim, eu entrei em desespero, meu medo era, um coordenador vai sair, um professor vai sair, era como se uma criança fosse morrer, e não é isso, entendeu? Então, assim, eu entendi que as pessoas vão sair, entendeu? Que as pessoas têm momento delas, que vai haver concurso, que vai haver problemas familiares, que as pessoas têm desafio com os seus filhos, e as pessoas vão sair. Então, assim, para mim, o meu maior desafio era, será que eu vou conseguir? Mas a maturidade disso, a Confiare já está no seu 5º ano. Então, no meu primeiro ano eu ficava louca, no segundo ano eu ficava um pouquinho menos louca, no terceiro ano já foi melhorando. Então, hoje tu tem um sistema de backup? Se a gente for parar pra pensar? Por exemplo, vai para a sala de aula? Eu não. Primeiro que eu sou médica veterinária, não vou pra sala de aula, não. Para saber se numa falta, sei lá, de professor e não tiver uma para colocar naquela... Não. Lá vai outra. Não engasga. Não vai engasgar, irmã. Não, eu não vou em sala de aula. Não, eu vou na sala de aula, gente, mas eu não vou na sala de aula para dar aula. Não, se falasse assim, a professora do berçário faltou. E eu tenho que cuidar do bebê, trocar o bebê, dar banho do bebê, levar o menino no banheiro, não sei o que lá, vai, eu vou. tá. Não, é claro que se eu precisasse dar uma aula, gente, não é coisa de outro mundo. Mas assim, que eu digo, nunca precisou. Não chegou a esse ponto. Não. Deus do céu. Ivan, bebe água. Bebe água. Então, assim... Então, assim, eu acompanho a sala de aula. Então, assim, você quer ver uma coisa mais... O que mais legal tem, assim... Se eu chegar estressado, ou um dia que você tá meio triste, porque isso acontece, é natural. E você chegar, eu entro no portão da escola e eu entro ali naquele pátio e as crianças vêm e me agarram. Eu te amo, você tá linda, tá igual uma princesa. Então, assim... Eu uso muitos vestidos, né? Então, às vezes uns coloridos, uns brancos. Você vai casar, você tá igual a princesa. Então, elas falam, entendeu? Então, assim, é um amor, é uma energia tão legal, entendeu? Então, assim, é maravilhoso trabalhar em escola. Então, Sim. assim, porque você renova a sua energia a cada dia, entendeu? Então, assim, às vezes você vê aquela criança triste ali, assim... Você chega lá e ela olha e te dá só um abraço, porque ela tá precisando só de um abraço. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu já pensei em desistir várias vezes. Mas todas as vezes, assim, que o desafio tá muito grande, que eu entro naquele portão da escola e falo, meu Deus, não... Encontra não vários aguento. motivos para Não tô continuar, aguentando. né? Aí parece que é assim, aí Deus manda alguém, uma criança daquela vem e abraça. Nossa, eu te amo tanto. Eu amo estudar nessa escola. Ai, eu tava com saudade de você. Aí as crianças querem saber para onde eu vou, com quem eu vou, se eu viajei, que me acompanhou no Instagram. As crianças são maravilhosas. Então, assim, o que eu trabalho hoje, para mim não é um trabalho, não é uma coisa assim, ai, que coisa difícil. Não, Uma missão, né? Já é uma missão. É o propósito, faz parte é uma da missão. tua vida. É muito legal, entendeu? Ter escola. Então, assim, a pessoa tem desafios, qualquer Todos, trabalho vai ter. Exato. A vontade de desistir, meu Deus, mas assim, você continua porque aquilo ali você está ajudando pessoas, está formando cidadãos, está fazendo com aquele serzinho pequenininho. Ontem eu peguei um menino, cheguei lá, que chegou agora. Eu nem lembro o nome dele, porque eu acho que era o segundo dia, eu acredito. Quando chegou lá, a Nicole estava com ele no colo. Eu falei assim, ai, deixa eu pegar, né? Me dá uma saudade. Até gravei ontem. Eu falei assim, olha, quando dá uma saudade, aquela coisinha mais cheirosa, uma bolinha, Bebezinho. assim, coisinha. 5 meses. Ai, gente. Então, a criança entrou com a gente com 5 meses. E vai ficar até os 10 anos. Então, assim, você acompanhou a vida daquela com criança. certeza. Então, eu tenho crianças que já estão no 5º ano com a gente lá. Então, assim, você vê todo esse crescimento, esse progresso Processo, deles, né? esse processo, as dificuldades, a criança com especificidade, o desenvolvimento que eles tiveram. A criança que era muito tímida, que não dançava, que não atuava, que nada, que estão dançando, que estão em cima do palco, que estão fazendo Legal. tantas coisas Verdadeira que não transformação. falavam. É E vocês maravilhoso. acompanham a transformação e É desenvolvimento, perfeito. né? Então, assim, quando pensa em desistir,
desistir é assim, ó, é rapidinho, é coisa de minutos, Sim. entendeu? Não dá tempo, que você chega lá, energia renovada, acabou a graça de querer desistir. É o Não que nem o tem. luto de uma semana, lembra? É o luto de uma semana. Exato. É. E o que Manaus ensinou sobre empreendedorismo para vocês? Não, eu quero saber duas? daqui do Vai. Os desafios, muitas vezes, acontecem quando... Não, pensou em desistir? Já, sim. Por tua causa. O desistir. Já houve, por exemplo, assaltos, por exemplo. Esse assunto é uma coisa que... E que é algo que não é pequeno. Entendi. Assaltos, assim, grandiosos. Passamos por isso em Belo Horizonte. E assim, meu Deus, e agora? Coloca a mão na cabeça, será que é isso? Não quero mais Salvador. saber disso. Não quero mais saber de passar por isso. É bem desafiador. A primeira sensação que passa é essa, né? Eu já fui assaltado 2 vezes em casa. O coração. E a sensação é realmente essa, de assim, quero vender essa casa, não quero saber mais de nada. Não é isso? É esse processo. Então é difícil, mas quando você chega, como ela falou, né, Eunice? São uns minutos, porque quando você chega e a pessoa liga pra você e diz assim, A minha peça. não, eu vou fazer daqui a um mês, eu vou fazer 25 anos de casado. Gente, é uma história. É uma vida. Amor de Deus. O universo Então, falando assim, comigo. Então, Vou até uma virar pra história. É um momento muito especial. Aí um pai chega e diz assim, a minha filha vai chegar daqui a 15 dias. Eu quero um brinco de bolinha. Eu quero uma pulseira de pulseirinha com chapinha nome. gravado com o nome dela. Como que você não derrete o coração? Então, são minutos. A minha filha vai chegar, minutos. vai nascer. Vai nascer. Vai nascer a criança? Ah, tá. Pensei que era chegar de viagem. Não, vai nascer. Entendi. Vai nascer, entendi. Então, o pai vai lá e pede. Não, então, porque ela falou não 25 anos de casado, demorou tudo isso. Não, mas Não, é é outra outra história. Não, né? Assim, tá, eu entendi depois. Vai. Estou contando cases. Entendi. Agora o outro case. A filha de 15 anos, vai fazer 15 anos. E aí? A minha Eu vai fazer quero- no ano que vem. Eu quero um anel. Olha aí, viu? De brilhante. Já se preocupe com uma Aquilo pulseira. ali, a gente está fazendo o quê? Marcando presença na vida da pessoa. Então não tem como deixar. Querendo ou não, a gente leva amor, leva sentimento. A Mag Company, ela leva amor, ela leva sentimento, ela leva conexão, ela leva e traz lembranças boas e excelentes. Tanto do passado, o presente e também o futuro. Olha o pitch, olha o E pitch. 18 quilates. E aí eu vou para minha última pergunta, então. Posso? Vai. Como a gente falou de negócios, né, que começaram aqui em Manaus, a deixa é o que Manaus ensinou sobre empreendedorismo para vocês. Já que empreenderam aqui. Eu sei que a Jan começou, foi, voltou. O que ensinou? Por ser Manaus. Por ser Manaus, Tirando o calor. que eu amo o calor. Eu amo o calor. Então, esse é um dos motivos que eu também Ah, e amo tirando muito essa a história de que cidade. tu é garantida. Ai, não. Então, Manaus me ensinou que o que eu, assim, do povo daqui, né, das pessoas daqui. Eu já ouvi muito as pessoas de fora que vêm para cá falar que o pessoal daqui não tem ambição. E eu não olho dessa forma, porque eu também, quando eu trabalhava no Senar, as pessoas de fora vêm com a visão que as pessoas daqui têm que ser igual o pessoal de outro lugar. E não tem. Entendeu? O que eu entendi é que aqui em Manaus as pessoas são mais felizes com o pouco, com o que elas têm. Então elas não têm essa ambição, essa necessidade de ter, às vezes, tantas coisas que a gente que vem de fora vem com isso, com essa coisa na nossa cabeça. Então, assim, às vezes... o tambaqui com farinha tá ótimo. Então, mas eu acho que é da região norte. Sim. Então, assim, eu acredito que aqui as pessoas são mais felizes com o que elas têm. De verdade, assim. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu queria alguém que tivesse essa garra, assim. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente tá com o pensamento de quem é de fora. Isso. Essas pessoas têm aqui. Mas a gente tem muitas pessoas aqui que são felizes com o que elas têm. Com a cultura que elas têm, sem imposição de ninguém. Né? Desde lá do Ribeirinho, que a pessoa chega, quer construir uma casa pro Ribeirinho,
Aí tu volta lá no projeto, o cara tá dormindo na rede, debaixo da árvore, e não entrou. Por quê? Porque aquilo lá não faz sentido para ele, que a casa é quente. Porque alguém veio e disse que ele tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Então, assim, o que eu aprendi aqui como empreendedora é que eu tenho que trabalhar com as pessoas daqui, com o melhor potencial que cada uma tem para me oferecer. E não adianta eu querer achar em Manaus alguém com um perfil que é de Goiás, entendeu? Então, assim, eu tenho que trabalhar cada um dentro da cultura daqui, o melhor de cada pessoa e desenvolver aquelas pessoas que têm interesse, né? Então, assim, sou muito feliz aqui, entendeu? Com as pessoas daqui, com essa situação, já entendi isso, né? Antes eu entendia isso, mas eu não tinha funcionário nenhum. Quando eu comecei, eu tive que ter uma nova visão para poder entender isso também. Então, é trabalhar com o melhor que cada pessoa tem para oferecer. Acredito que é isso. Então, assim, porque as pessoas aqui em Manaus são maravilhosas, né? Então, é um povo acolhedor, é um povo que gosta, é um povo alegre, é um povo feliz. Eu acredito muito nisso. Então, e eu tenho isso junto comigo, né? Eu tenho isso com os meus amigos, eu tenho isso na minha empresa. Desafios vão ter, né? Mas aí a gente faz o melhor que a gente pode com cada desafio. E é aquilo que você falou, né? Uma terra de oportunidades. Muita oportunidade. Quem tem uma ideia e tem garra e tem vontade, aqui você faz o que você quiser. Eu não consigo enxergar as mesmas oportunidades que eu tenho aqui lá na minha cidade, Rio Verde, indo lá para Goiânia, tendo a mesma garra, mas aqui eu acredito acho que aqui é muito mais fácil. Não sei o que aqui lugar fértil, né? É um né? lugar fértil, as pessoas, o local. Eu não sei, é de Manaus, eu não sei explicar isso, mas eu acredito que aqui tem muito mais oportunidades do que na minha terra. Então, eu sou muito agradecida às pessoas daqui, o povo daqui, tudo que essa cidade tem me dado, que eu consegui construir, crescer. Até hoje, é Manaus que está me dando, e eu sou muito grata e honro muito as pessoas daqui e a cidade daqui. Que bom, a gente agradece. Ou seja, e é isso, né? Aqui é a terra de prosperidade mesmo, Manaus. Eu já morei em vários estados aí e a visão realmente é diferente. Nós estamos praticamente no 5º PIB, não é verdade? Aqui, 5º PIB. Então, assim, a prosperidade, a energia, o solo fértil que nós temos aqui em Manaus é de forma excelente. Para tanto que eu fui lá e voltei. E esse voltar faz com que você estale assim, e aí, por que voltou? Porque aqui é o lugar certo. Sabe quando você diz assim, eu estou no lugar certo, na hora certa, com o know-how que eu precisava, certo, e com o know-how que eu precisava, tá tudo certinho, alinhado para ser aqui. Então, assim, aquele tempo lá atrás passou, teve que passar pelos processos, mas foi de aprendizagem. Aquilo que tem aqui dentro, na cabeça, no coração, trouxe para que hoje pudesse ser aplicado. Então, isso é de forma espetacular, de forma maravilhosa, fazendo desenvolvimento, tanto pessoal, quanto trazer alegria, paz e esperança para as pessoas, que é o que a Mag Company traz para as pessoas. E ela é ótima vendedora, porque fala o tempo inteiro. Eu também falo também, assim, para a gente conseguir conquistar as coisas que a gente precisa, que a gente quer, almeja, eu acredito que a gente precisa se capacitar. Porque tem muita gente que só quer, não tem a coragem, não tem atitude, não se capacita, não vai buscar conhecimento. Então, todo conhecimento que você pode ter, ele vai ser aproveitado. Então, todo dia a gente tem que aprender, a gente tem que estudar cada dia. Eu formei em medicina veterinária, mas quantos cursos sobre educação eu já fiz? Entendeu? Quantos treinamentos de desenvolvimento pessoal eu já fiz? E vou continuar fazendo. Então, parar de estudar, eu acho que é só quando a gente morre mesmo que a gente para de estudar e de aprender. Então, assim, para aquela pessoa que quer empreender, quer alguma coisa, você vai ter que estudar e vai ter que estudar em várias áreas. Em vários momentos você tem que estudar de tudo. Você tem que entender do financeiro, da contabilidade, do atendimento, da vendas, do marketing. Você tem que entender de tudo um pouquinho. Então, para você passar daquele negócio, né? Não deu 2, 3 anos, você já fechou. Né? Então, você tem que se desenvolver. Né? E esse desenvolvimento aí é constante. É contínuo. Eu, por exemplo, formei faculdade em administração com marketing, fiz MBA em gestão comercial e outros cursos a mais E vai de desenvolvimento. Porque não adianta você dizer, eu quero ir fazer, acontecer. Poxa, mas aí coça a cabeça, meu Deus do céu, não estou vendendo nada hoje, o que aconteceu,
que não abre um livro, não lê, não tem leitura, não tem conversação, não consegue fazer ir num grupo de network para poder fazer relacionamentos. Então, tudo isso gera algo ruim se você não fizer. Então, você precisa se desenvolver a cada dia. E todo negócio, toda viagem traz uma novidade, porque o negócio precisa ser reinventado o tempo inteiro, né? Para trazer novidade para o nosso consumidor final, né? Que é o nosso cliente. E, inclusive, oxigenar a equipe, né? A gente trazer sempre essas novidades. Ampliar os olhares, é uma coisa né? que você traz, né? Que tu fala que a tua equipe, meu Deus, já vem ela com essa ideia. Mas são inovações que precisam, fazem parte do negócio. E inovação é isso, né? Inovar é dar sentido para aquilo que já existe. Exato. E, assim, aqui foi interessante, está chegando na reta final mesmo, né? E a gente abordou 2 histórias, né? De uma goiana, uma manauara que ficou muito tempo fora e voltou com o seu negócio para Manaus. E mostrando que vale a pena empreender em local onde o coração escolhe ficar. Não é isso? Com certeza. E porque existe a parte da emoção, mas existe a parte também de oportunidade. Vocês viram a oportunidade de negócio, as coisas aconteceram, os relacionamentos, que eu digo profissional e pessoais, levaram a isso. E a gente fez um pouquinho, contou, né? Conhecer um pouquinho mais da história de vocês e como chegou aqui. E quais são os desafios de hoje. E para mostrar que você que também está fora de Manaus pode empreender aqui na cidade. Junto com a gente, provar o jaraqui para nunca mais sair daqui. Nunca mais sair daqui. Né? E ter bons resultados, né? Uma receita maravilhosa, uma lucratividade boa. E trazer esse impacto positivo para a sociedade de Manauara, não é isso, Ivan? E eu acho que a gente sempre evolui com as histórias dos outros, né? Eu sempre falo que não é minha essa frase, mas eu aprendi muito cedo, que o sábio aprende com a experiência do outro. E hoje nós tivemos aqui a experiência de 2 mulheres que tiveram coragem de se jogar no mercado. A outra tinha 20 mil e um cheque apenas, né? E um sonho na mala. Né? 20 mil emprestado. E um sonho na mala. E o hoje medo de viaja o morrer, né? mundo E o medo de inteiro. morrer. Ainda tinha isso, o medo de morrer. Né? E veio e hoje está aí educando, trabalhando em cima disso. E a outra mexe com ouro, né? Tá rica e tudo mais. Inxalá, né? Inxalá. Isso. Então, foi uma decisão que foi feita lá atrás e que hoje elas representam essas 2 inspirações hoje aqui no nosso podcast. Gostei muito. Exatamente. E comentem, indiquem, compartilhem o nosso episódio para toda a rede de vocês. Se quiserem tirar dúvidas, o @ delas está aqui na descrição do episódio. E acompanhe a gente na ProOffice, em todas as redes sociais oficiais da ProOffice. O podcast continua e acompanhe os nossos próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau.